Oi, gente, estamos de volta aqui no Filosofia Popular de sexta-feira e hoje eu vou falar sobre Max Weber, vou falar sobre ética da responsabilidade e ética da convicção, e vou falar sobre invasão dos mongóis ao Japão medieval, né, o Japão feudal, e vou falar também sobre essa reflexão mais ampla, filosófica, que a gente tem a fazer com base em obras da ficção, não é? Para quem não sabe, o Filosofia Popular é um segmento aqui do canal que eu utilizo livros, filmes, seriados, jogos de videogame e outros produtos culturais para refletir sobre questões políticas, questões filosóficas e outras questões. É uma série que a gente tem aqui já há bastante tempo no canal. Bem, primeiro explicar para vocês ética da convicção e ética da responsabilidade de uma forma bem resumida, mas vocês vão entender com os meus exemplos. Ética da convicção é aquela ética relacionada às suas convicções pessoais, aquilo que você acredita. E a ética da responsabilidade é a responsabilidade que você tem com os outros. É uma ética que orienta você baseada no resultado, naquilo que vai ser obtido. Ela é validada pelo resultado. Então, por exemplo, eu defendo uma radical democratização da sociedade. Mas eu seria a primeira pessoa responsável a dizer que se um governo progressista chegasse ao poder, eu não defenderia que essa radical democratização fosse feita de uma hora para outra. Eu teria a responsabilidade de dizer, olha, isso tem que ser feito gradualmente, as pessoas têm que aprender isso de uma forma gradual, não pode ser uma coisa da noite para o dia. Um outro exemplo com gente que pensa diferente da gente é o caso do Guedes. O Guedes, Paulo Guedes, defende um Estado mínimo, privatizações, ideias que eu, enfim, discordo radicalmente. E ele defende uma redução de impostos. Só que ele chegou lá no Ministério da Economia e percebeu o Estado quebrado e a necessidade de ter capital para investimento e está falando agora em tributar dividendos empresariais, está falando em um novo CPMF ou algo variante em relação a isso. Ou seja, ele está sacrificando a convicção pessoal de Estado mínimo, de redução de impostos, diante de uma realidade de necessidade de captação de recursos para o Estado. Então, essa é a distinção fundamental entre a ética da convicção, que é uma ética relacionada às suas próprias ideias, e a ética da responsabilidade, que tem a ver com as circunstâncias objetivas em que você está inserido naquele momento. Aí você pode estar pensando, mas André, o que é que isso tem a ver com invasão dos mongóis do Japão? E o que é que isso tem a ver com samurais como esse que você está vendo ensinando o sobrinho dele a lutar? Bem, tem tudo a ver, tudo, tudo. Porque o tema central que está discutido no jogo Ghost of Tsushima é justamente um dilema entre a contradição entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade. E para chegar lá, e aí vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, eu preciso explicar o que estava acontecendo no Japão medieval no século XIII. Bem, aconteceu uma invasão do exército mongol. O jogo pega esse evento da realidade e cria uma história ficcional. E ele não é necessariamente muito fiel a como isso se transpassou. Assim, ele toma várias liberdades artísticas. Não é um jogo que não. Ele se baseia em algo histórico, mas ele não se prende a isso. Inclusive, tem alguns elementos quase que sobrenaturais, embora não claramente sobrenaturais, mas assim, meio que sugeridos dentro do jogo. O jogo começa, e a história do jogo é muito interessante, começa quando Jin Sakai vai com o seu mestre, que vocês estão vendo ensinar ele aí, não apenas a lutar, mas ensinando a ele princípios de honra, que você tem que respeitar o seu inimigo, que você tem que olhar ele nos olhos, que você tem que enfrentar ele de frente. E os samurais vão enfrentar os mongóis usando essa tática, essa forma de ser, esses princípios. Só que quando eles chegam lá, o exército da Mongólia, o Khan, né, inclusive aparentemente parente do Gengis Khan, né, um distante parente do Gengis Khan, Kublai Khan, não sei como é que pronuncia, ele não respeita nenhuma dessas táticas, não respeita nada em relação à honra, e usa tática de atacar de surpresa, de atacar de noite, enfim, de não ter nenhum respeito a essa tradição cultural
japonesa. E eles também têm um efetivo militar muito mais numeroso do que o efetivo militar dos samurais, né? O Jin Sakai, que é filho de uma casa nobre que está sendo treinado pelo tio, ele cai no campo de batalha, ele é ferido com uma flecha, e aí ele é levado por Yuna, ela salva a vida dele e cuida dele até ele melhorar das feridas. E aí, nesse momento que os japoneses estão sendo dizimados e escravizados pelos mongóis, ele é confrontado com a disputa entre uma ética de convicção e uma ética de responsabilidade. A ética de convicção dele diz que ele tem que ser fiel aos princípios dos samurais, ou seja, que ele precisa enfrentar os inimigos de frente, que ele precisa, digamos assim, manter toda aquela estratégia de nunca fugir disso, né? Sempre deixar claro que ele está ali para enfrentar os seus inimigos. E a Yuna apresenta para ele uma série de táticas de. A Yuna era uma ladra, né? Táticas de guerra diferentes. Essa discussão da tática de guerra, só para trazer aqui para a América, né, para o continente americano, a gente viu essa distinção entre os ameríndios, né, as populações astecas, maias que existiam aqui, incas, e os espanhóis. Os espanhóis atacavam de noite, usavam arma de fogo, não marcavam horário para o combate. Quer dizer, e os incas e os astecas, embora tivessem um efetivo militar muito maior do que os espanhóis, por não ter armas de fogo e por não usar dessas táticas, desses recursos, não é? Acabaram sendo progressivamente derrotados e acabaram sendo, quando não mortos, escravizados. Né? Inclusive na região ali do México e na colonização espanhola, se estima que mais de 60 milhões de pessoas morreram. Tem um livro do Todorov, A Conquista da América, que fala inclusive sobre isso. Eu recomendo muito, Tzvetan Todorov, e esse livro sobre a Conquista da América. Mas enfim, Jin Sakai é derrotado e o exército samurai é derrotado, mas ele sobrevive, e aí ele é confrontado com a seguinte situação. Ele vai agir como um ladrão, ele vai agir nas sombras, enquanto o povo dele está sendo dizimado, enquanto aquilo está acontecendo, e ele fica em um permanente conflito, porque tudo que ele aprendeu do tio dele, tudo que ele aprendeu da família dele, tudo que ele aprendeu do pai dele, era para ele ser um samurai honrado. E ele ser um ninja, ele ser um fantasma, ele ir pelos escombros sem ser visto e atacar quando ninguém está esperando, é algo que fere essa honra, que fere essa ética. A tensão entre ética de responsabilidade e ética de convicção não deve ser, de forma alguma, uma desculpa para dizer os fins justificam os meios ou coisa do tipo. Eu, em meu livro, A Nova Máquina do Tempo, tenho uma frase que os meios definem o caráter dos fins. Essa é uma frase minha no livro A Nova Máquina do Tempo, que dá nome a esse canal. Então, é importante deixar claro isso, que eu não subscrevo a ideia que você tem que abrir mão dos seus princípios. Agora, ao mesmo tempo que você não deve abrir mão dos seus princípios, você deve ser estratégico, você deve ser tático. E é compreensível que numa circunstância de guerra como aquela que o Jin Sakai está envolvido, que ele flexibilize. E tem um caso específico que é muito interessante para ilustrar essa necessidade dele flexibilizar. Tem uma circunstância de que várias pessoas inocentes foram pegas como reféns pelos mongóis. E se ele fizer o tradicional do samurai e aparecer na frente de todo mundo e disser, olha, vou lutar contra vocês, os mongóis vão executar pessoas inocentes. Então, pessoas que não têm nada a ver com peixe, não são guerreiros, serão executados pelos mongóis no jogo. E aí você tem que tomar a decisão de, olha, para salvar essas pessoas, e é justamente esse momento que está chegando agora, né? É bem próximo do momento que nós estamos vendo aqui. Para salvar essas pessoas, você tem que ir de forma sem ser visto. Ou nesse momento, vocês veem que não tem os reféns. Então ele se mostra claramente, porque ele está ainda
muito ligado à ideia da ética da convicção. Mas vai ter esse momento um pouco mais à frente. Esse gameplay está disponível no meu outro canal, Doutor Tech Gamer, que o link está disponível no comentário fixado, vocês podem ir lá olhar. Vai ter um determinado momento que ele vai ser confrontado com essa situação dos reféns, e para salvar os reféns, para não deixar pessoas inocentes morrerem, ele vai sacrificar um pouco das próprias convicções que ele tem. E isso é doloroso para ele, isso não é fácil para ele. Isso é algo que ele faz com muito pesar, com muita dificuldade. E é muito interessante o jogo estar abordando isso, né? E durante o jogo você tem várias oportunidades de você ir pelo caminho, digamos, do fantasma, daquele que vai se escondendo e vai de forma furtiva, ou você pode, em muitas circunstâncias, optar por enfrentar seus amigos de frente, de forma honrosa, como fazem tradicionalmente os samurais, né? Como diz que a cultura samurai deveria ser. Então, esse aspecto do jogo, ou seja, o jogo discutir essa dimensão, que é um claro contraste, uma contradição entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, é muito interessante. E eu sou uma pessoa que eu estou muito do lado da ética da convicção, ou seja, você tem que ser fiel àquilo que você acredita, mas eu não abandono totalmente a noção de ética da responsabilidade, porque eu entendo que você também tem que avaliar o contexto e as circunstâncias em que você está inserido. Por exemplo, eu defendo a universalização da saúde e a ampla estatização do setor saúde, estatização progressiva. Vamos supor que eu fosse um político e tivesse discutindo isso no Congresso e tivesse claro que se eu colocasse a minha proposta mais radical, que é a que eu acredito, ela não seria aprovada, mas uma outra proposta que não vai tão longe, que não estatiza tudo de uma vez só, mas que começa um processo gradual de estatização de certos serviços e setores e amplia o financiamento da área da saúde, essa é possível de passar. Eu seria capaz de ser persuadido a defender a que é possível de passar no Congresso em relação àquela que eu de fato acredito. Porque eu iria pesar e quanto mais rápido essa proposta fosse aprovada, mais pessoas seriam diretamente beneficiadas e você conseguiria beneficiar a população. E beneficiar a população com essa proposta é um objetivo mais importante para mim naquele momento. E eu defenderia a ideia de tentar construir em cima daquilo que já foi aprovado para chegar na proposta que eu de fato defendo. Isso se ficasse claro para mim que não teria nenhuma chance da proposta que eu de fato defendo ser aprovada. Mas se existisse chance da proposta que eu de fato defendo ser aprovada, aí eu lutaria até o último fio de cabelo para que ela fosse aprovada. E tentaria mobilizar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, é muito interessante discutir isso, porque algumas pessoas usam a ética da responsabilidade para, na verdade, comprometer demais os seus princípios, não é? É o que eu avalio, por exemplo, que Fernando Henrique Cardoso fez. Não é? Se é que ele defendia tanto esses princípios antes, que, enfim, aí é uma discussão mais complexa. Mas claramente ele usou dessa discussão para dizer, olha, quando você entra no governo, a situação é totalmente diferente e tal. E eu acho que não é tão simples assim. Enfim, eu vou refletir mais sobre esse tema em futuros vídeos. E aí fica a recomendação para vocês assistirem um pouco desse gameplay do Ghost of Tsushima, que discute essa questão, no canal Doutor Tech Gamer, que é um outro canal que eu tenho aqui no YouTube. E como eu disse, o link vai estar no comentário fixado. É importante dizer que um vídeo como esse, ele de menos de 15 minutos, ele nunca vai abarcar totalmente uma reflexão sobre isso. Mas eu uso esse tipo de vídeo para talvez fazer vocês ficarem curiosos sobre ética da convicção e ética da responsabilidade e irem, quem sabe, ler um pouco do sociólogo alemão Max Weber, né? E outras pessoas que já refletiram sobre esse tema. E aí vocês usam o Google para buscar, né? Mas enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse tema. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.